Oi, gente, eu sou Nicole, sou aluna da Alcateia do Ensino e, a pedido do Will, estou aqui para compartilhar a minha experiência com a prova da AFA. Bom, para quem não sabe, a prova da AFA, Academia da Força Aérea, tem algumas etapas, sendo a primeira delas a prova escrita que vai acontecer amanhã, dia 18/6. Como que eu estou me sentindo para a prova? Como é a minha primeira experiência com a prova da AFA em si, eu tô um pouquinho nervosa porque as matérias são um pouco diferentes do que o concurso que eu tava estudando, né? E como é nível médio e tudo mais, acaba sendo um pouco mais difícil. Então eu tô um pouquinho nervosa pra saber como que vai ser mesmo. Só que tô indo tranquila, vou fazer com calma, tudo certinho. E já arrumei minhas coisas, tá tudo certinho, conforme o checklist que o Will postou. E é isso. Então, agora é descansar, me preparar pra prova, porque amanhã, 9 horas, eu tenho que estar lá, no máximo. E é isso. Então, tá, acompanhe aí. Oi, bom dia, gente. Então, já tô aqui, chegando no Eficaz pra fazer a prova. E um pouquinho ansiosa, um pouquinho nervosa, mas vamos lá. Oi, gente, tudo bem? Já cheguei em casa, já descansei, agora é umas 10 horas. Já fiquei tranquila, tudo certinho. Bom, vamos ao que interessa, né? O que eu achei da prova. Primeiramente, eu fiquei 5 horas certinho dentro da sala, né? A prova começou 9h40 e terminou às 3 horas, né? 5 horas e 20 de prova. Só que eu pude sair com o caderno, né, de respostas, inclusive o meu foi o C, né, o modelo C, só 2h40. Então, saí um pouco cansada e tudo mais. Mas vamos lá. Primeiro, eu já fui ciente que eu poderia sentir uma dificuldade na prova, né? Porque como eu tô estudando pro concurso da EPICAR e também pelo Colégio Naval, eu senti um pouquinho de dificuldade em questão do nível, né? Uma é nível fundamental, outra é nível médio. Então, eu acabei sentindo um pouquinho de dificuldade, sim, o que eu já estava esperando, né? Em matemática, física, um pouquinho em inglês, que é o nível mais puxado. Vamos lá. Minha estratégia de prova foi o quê? Assim que eu peguei o caderno de questão, eu respirei, né? Porque quando eles liberaram pra gente poder olhar, eu respirei, eu nunca viro com tudo. Eu peguei, respirei, fui direto no tema de redação. Por quê? Uma estratégia que eu gosto, não, às vezes eu não coloco direto assim, eu já sei escrever, não. Às vezes eu coloco só uma ideia e tudo mais, mas pro meu cérebro já ir trabalhando esse tema durante a prova. Que foi, inclusive eu achei um tema muito incrível, eu já tinha trabalhado bastante ele, eu fiquei super feliz que caiu. Que foi o quê? Considerando os avanços tecnológicos no mundo de hoje, a inteligência artificial poderá substituir a necessidade do esforço e do estudo dos seres humanos para aprenderem e produzirem conhecimento? Gente, eu achei incrível, porque eu fiz umas 3 redações de inteligência artificial há um tempo atrás, e eu já tava com ela na cabeça, e eu consegui encaixar, consegui desenvolver bem. Então, assim que eu bati esse olho, eu já escrevi minha ideia, eu já sabia a introdução, só não escrevi direto. Mas, primeira coisa que eu fiz foi fazer isso. Depois, eu fui para português. Fiz a prova, né, tudo. O que eu achei? Considerando a prova do ano passado, que eu peguei para dar uma olhada, que tinha sido 6 textos, né, desse ano veio 5. Veio sobre inteligência artificial, que foi um texto mais interessante, né, como tá na nossa atualidade, não foi muito cansativo. Claro que, no geral, a prova da AFA é uma prova cansativa, em minha opinião. Porque muito texto, às vezes nas questões de matemática você tem que interpretar. Então, no geral, é uma prova cansativa. Mas eu gostei bastante, assim, da prova de português. Eu acredito que eu tenha ido bem em português, porque eu consegui achar a resposta, né? Então, foi um pouco mais tranquilo. Assim que eu terminei português, eu fui para inglês. Em inglês, eu fiquei um pouquinho mais, assim, com receio, porque é um pouco mais puxado, é um pouco mais cobrado, algumas palavras que eu não sabia. Mas eu consegui fazer também, no geral, se eu não me engano, teve 4 textos, então foi mais tranquilo. Claro que, comparando a prova de EPICAR, né, comparando assim porque é o que eu tô estudando, um pouquinho mais difícil, com certeza, né, até porque o nível de cobrança é maior. Mas não foi absurdo. Assim, a primeira coisa que eu consegui colocar na minha cabeça com essa prova foi que não é algo absurdo. Eu sei que tem como achar respostas, às vezes assim, nossa, gente, meu Deus, socorro, é uma prova impossível de fazer. Não, não é uma prova impossível. Eu sei que com bastante dedicação para a prova da AFA, se você estudar focado para ela, você consegue. Então, achei isso. Achei uma prova humana, um pouco difícil, mas humana. Aí, bom, quando eu terminei
Português e inglês, tudo certinho, claro que eu demorei, eu fiz mais ou menos isso em 2 horas. Como eu fui focada mais nessas 2 matérias e na redação, por saber que eu ia sentir mais dificuldade de matemática e física, por não ter estudado algumas coisas ou não lembrar, eu fiz um pouco mais com calma mesmo. Claro que tem que controlar o tempo, mas fiz mais ou menos nesse tempo. Aí fui no banheiro, respirei, voltei, fiz o rascunho da minha redação. Aí eu travei ali no segundo desenvolvimento, aí eu falei, beleza, eu não consigo desenvolver, vou ir pra matemática. Fui pra matemática, fiz as questões que eu sabia fazer. O que eu não sabia, eu chutei, porque realmente não adiantava eu ficar ali, eu tentei até fazer, tentei desenvolver e não deu certo. Então, realmente, o que eu não sabia, eu chutei. E a mesma coisa em física, fiz o que eu sabia e o resto eu chutei também. Não queria perder muito tempo, até porque eu queria caprichar na minha redação. Aí eu fiz o quê? Fiz matemática, uma parte de matemática, eu voltei pra redação. Consegui desenvolver mais um pouquinho e travei de novo, aí eu voltei pra matemática. Então, claro que isso, tipo assim, varia de pessoa pra pessoa a estratégia. Eu fiz isso porque funciona. E, pra mim, né? Então, fui fazendo isso. Aí, consegui terminar minha redação, fui pra física, fiz com calma. Aí, faltando mais ou menos 1h30, assim, pra acabar, eu passei a minha redação. E aí, assim que eu terminei de passar a redação, eu passei meu gabarito. E fiquei esperando até dar o horário pra sair mesmo. Claro que eu sei que quem tá fazendo a prova, assim, e sabe todas as questões, vai demorar muito mais tempo do que eu demorei pra fazer. Só que como eu realmente não sabia algumas coisas e eu não consegui desenvolver, eu simplesmente deixei ali, chutei realmente. E foi isso. Então, basicamente, foi isso que eu achei da prova. Eu achei que é uma prova humana. Ela é possível de passar. Essa foi a minha opinião, né? E, no geral, se eu fiquei nervosa... lá na hora eu fiquei um pouco ansiosa. Eu me perdi lá dentro desse cara, inclusive, porque passaram uma instrução errada. E aí eu fui pro lugar errado, junto com um grupo de pessoas. Mas depois deu tudo certo. Foi engraçado até, serviu pra descontrair um pouco. Então, foi legal. Foi uma experiência nova pra mim, porque eu tô acostumada a fazer prova com gente da minha idade, então às vezes na sala tem um pouco mais de conversa e tudo mais. Cheguei lá na sala, tava um silêncio, todo mundo quieto, assim. Inclusive eu fiquei até com vergonha de comer, o que eu não recomendo, né? Eu fiquei até um pouquinho de vergonha de comer, porque realmente tava todo mundo em silêncio. Mas foi uma experiência nova, pessoas novas ali, né, o ambiente. E basicamente foi isso. Resumindo, o que eu achei. É complicado? Sim, até porque se fosse fácil todo mundo passava. Mas é tranquilo. Se você estudar, se você focar, eu tenho certeza que consegue. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado em alguma coisa. Tirar quem vai fazer ano que vem pela primeira vez vai ficar um pouco mais tranquilo. E é isso. Obrigada por assistir e tchau, tchau.